Moçada, tudo numa nice, tudo tranquilo, Bira, para gravar mais uma questãozinha para vocês. Pessoal, Bira, tu grava sempre só do lado esquerdo, quem sabe tu não vai pro direito. Não, eu vou ficar no esquerdo. Porque daí eu acho que fica melhor para vocês verem, tá? De repente, numa próxima, eu vou ali pro direito aqui, né? O direito é a minha direita, que é a tua esquerda. Pois é, eu não pensei, será que é a minha direita ou a tua direita, né? Então eu vou voltar para cá para começar a aula, né? Para não atrapalhar vocês. Tudo tranquilo? Já te inscreveu no canal aí? Já? auladeia.com.br, né? Para receber os videozinhos, né? Olha aqui, ó. E agora a gente tá gravando, né? O Enem tá próximo, né? Vocês devem estar ansiosos, vocês devem estar assim, né? Com aquela coisa, aquele nervosismo. Fica tranquilo, a gente continua trabalhando. E aí, para trabalhar hoje, a lindona, né? Para dar uma acalmada, assim, ficar mais light a nossa resolução, Cecília Meirelles. A poetisa mais querida, mais crocante, né? Mais... Ai, que mulher, cara! Que poeta, sabe? Tinha que nascer mais pessoas assim, né? Como a dona Cecília, para fazer poesia dessa forma, né? Ah, tem muitos poetas maravilhosos, né? Mas a Cecília é a Cecília, né? Tem esse nome, né? Ó, Cecília, né? Tem uma certa sensualidade esse nome, né? Olha aqui, ó. Tem um poema dela, um trecho do poema dela. Então, deixa eu ver se precisa dar um zoom. Não, acho que não, né? Acho que vocês conseguem ver aqui direitinho. Se chama reinvenção, né? Então, se reinventar. O que Cecília diz para nós? Ela diz assim, ó. A vida só é possível reinventada. A forma de visão dela, né? De ver o mundo. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Bom, pessoal, há um belo poema, mas aí a pergunta que fica é aquela, né? Tá, o que ela... Bira, pelo amor de Deus, o que ela quis falar aqui, né? Bom, cara, ela acredita, através desse poema, né? Uma primeira interpretação é que a vida tem que estar sempre se reinventando, né? Tá aqui, ó, o nome. Não, mas mudando, se lapidando, se transformando. O Bira interpreta que a mesmice, a morosidade, se largar nas cordas, né? Cada região tem como é que vocês usariam esse termo, né? Na cidade de vocês, assim, tipo, ficar meio preguiçoso, não ficar... Como é que... Direção, Vini, tem muita gente que quer saber quem é o Vini, né? Que o Digão fala muito. Como é que a gente fala assim? Acomodados, né? A pessoa fica acomodada na sua vida, né? E tal. Não, cara, tu tem que se reinventar, tem que curtir, lapidar, tropeçar, acertar, errar. É mais ou menos assim que eu interpreto esse texto. Então bota o termo aí, como é que é na tua região, na tua cidade, teu município aí e tal. Como é que é? Aqui no sul a gente chama só se jogar nas cordas, né? Quer saber, não vai fazer nada, né? Então, aqui, aí é a Cecília, né? A Cecília é maravilhosa. E ela tem algumas passagens belíssimas que... digamos assim, puxam algumas características de períodos até anteriores a ela, tá? Mas agora, num primeiro momento, não é importante isso, tá? Depois a gente, aqui nas respostas, eu vou puxar. Bom, pessoal, eu não acho uma questão tão difícil, mas também não é fácil, uma questão média. Diz assim, podemos dizer que, nesse trecho, tá, do poema de Cecília Meirelles, Cecília, né? Esse trecho do poema de Cecília Meirelles, encontramos traços do seu estilo. Olha que interessante. Qual é o estilo da Cecília? Lembra que a Cecília é uma das poetas modernistas da segunda fase e tal, e mexe muito com essa coisa do vago, do interior, da questão feminina, né, da mulher dentro de uma sociedade, a opressão, mas ela também fala da vida, né, reinventando, como nós vimos nesse trechinho. São algumas características, eu não vou passar aqui o tempo inteiro falando características dela. Não esqueça também que ela tem alguns cuidados com a sua forma, né, na hora de fazer o texto poético e tal, né? Ela não está tão ligada àquela primeira fase de romper, inovar, destruir, etc e tal, né? Ela é mais tranquila em relação a isso, tá? E diz então, então a gente tem que achar uma dessas respostas fecha com o estilo da nossa querida Cecília. A letra A diz assim, ó, sempre marcado pelo momento histórico do Brasil. Não parece para vocês uma resposta, né, vaga assim? Ou seja, e cuidem, sempre, nunca, todas as vezes e tal. Desconfia disso. A poesia, tudo que a Cecília fez, produziu,
está marcado pelo momento histórico do Brasil? Não, né? Já começa por essa palavrinha sempre. Claro que ela viveu aquele contexto da década de 20, 30, 40, né? Mas não quer dizer que cada poema dela tenha a ver com exatamente com aquele contexto e tal. E sempre é sempre um incômodo. Aí eu posso usar a palavra sempre. A palavra sempre é sempre um incômodo se tratando de questão, tá? Não caiam nessa. Então não fecha, até porque é uma resposta muito válida. E outra, isso é o estilo dela, ela só fala daquele momento. Ai, diminuir a obra maravilhosa dessa mulher, né? Não. A letra B diz o seguinte, ó. Ó o que eu tinha falado a respeito, ó, nem tinha me ligado, ó. Ligado ao vanguardismo da geração de 22, rompendo com a percepção de si mesma. Bom, a segunda parte já está errada. Essa percepção de si mesma, de ela, o ser dela, um tom intimista, filosófico da sua poesia, ela não rompe, muito antes pelo contrário, ela joga isso para fora, ela mostra para nós, né, através da sua poesia. Outra coisa, ela não é ligada a essa geração de 22, pelo menos didaticamente ela é da segunda fase, a geração de 30, né? Ela junto lá com aqueles caras maravilhosos, né? Drummond, Vinícius, Manuel Bandeira, Mário Quintana, etc e tal, né? Bom, então não fecha, né? Ela não está ligada a esse vanguardismo, ou essa geração. Então nós já eliminamos a A e a B. A letra C de Cecília, tomara que seja essa, né? Porque daí ficaria C de certo Cecília, olha só que maravilha, inspirado em temas genuinamente brasileiros. Não vai ser letra C, que inferno, né? Mas olha só, o estilo dela tem uma temática genuinamente, né, ali brasileira. Tipo, as questões são só brasileiras. E outra, quando se trata de sentimento, como é que tu difere sentimento do que é o sentimento brasileiro? O cara do Finlândia, o cara de Oman, né? Oman, eu vi agora como é que é as Olimpíadas, né? A Oman participou, eu tava torcendo pra eles, não ganhamos nada, mas eles participaram, eu tava feliz por eles, né? E Bira, o que isso importa? Nada, né? Obviamente nada. Mas assim, ó, o que eu quero dizer pra vocês é que os temas dela, esse poema é brasileiro? Genuinamente brasileiro? Essa seria a grande questão, né? Ela pode falar, ela tem o Romanceiro da Inconfidência, uma obra maravilhosa que ela reescreve, né? Reestrutura para nós um fato importante, um acontecimento importante em Minas Gerais, né? Do Brasil. Mas é o que está no poema? Não, né? Então eliminamos o C de Cecília. Que droga, né? Bom, então vamos para D. O seu estilo vinculado à estética simbolista, aqui dá para discutir, porque ela também é chamada de neossimbolista, mas tudo bem, tem um estilo vinculado, né, ou seja, tem semelhança à estética simbolista, registrando estados de ânimo vagos e quase incorpóreos, que são características do simbolismo. Nós encontramos isso no poema? Sim, né? Nós encontramos isso no poema. Essa coisa da alma, do etéreo, né? Essa simbologia, essa coisa mais sugestiva, que é a cara do simbolismo. Lembra do simbolismo lá do final do século XIX? Pois é. Então, olha, acredito que sim, os estados da alma, né? Pode ser. Vamos dar uma olhadinha na E primeiro, daí eu retorno para falar mais algumas coisinhas aqui. A letra E diz assim, ó, de caráter épico. Deu, terminou. Já vamos voltar para D, né? Não, Bira, termina, pelo amor de Deus. De caráter épico, não, né, pessoal? Não. Com inspiração camoniana, não tô falando nem que ela não fez isso. A gente só tá analisando aquele poema ali, né? Dando margem à existência da morte. Ela não fala nem da morte ali, né, pessoal? Ela fala da vida. A vida é bonita, né? E tem que se reinventar. Então, realmente, né? Olha aqui, ó, a letra D do demônio, que simplesmente é a resposta certa. Tá, mas Bira, dá pra te falar um pouquinho mais? Eu falo comigo mesmo, né? Você já me conhece há muito tempo, né? Essa coisa meio esquizofrênica. Ô Bira, fala um pouquinho mais do simbolismo ali pra gente lembrar. Tá, muito bem. Então tá. Olha só, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, se vocês querem relembrar um pouquinho mais com profundidade do simbolismo, tem um vídeo no simbolismo do Bira. Mas assim, ó, o que o simbolismo buscava? Essa sugestão, os estados vagos, né? Essa coisa do âmago da alma. É bem sugestivo mesmo. Não esqueço lá do Cruz e Souza, né? O Ed Murphy, lembra? Eu adoro ele, cara, né? O Cisne Negro, né? Então, essa coisa da existencial que existia muito na Cecília Meirelles. E o legal, aí até para terminar aqui, não deixar o vídeo muito longo para vocês, é o seguinte, os simbolistas que não tiveram tanto reconhecimento, ou bem pouco, lá no final do século XIX, porque os parnasianos tomavam conta, né? Os caras falavam
bonito e etc e tal, simplesmente eles somem, né, com o passar do tempo, pouco se lê sobre os parnasianos. E os simbolistas retornam no século XX com muita força, tanto é que a própria Cecília, o Vinícius de Moraes, o Mário Quintana, o Carlos Drummond de Andrade, eles têm toda uma tendência neossimbolista. Por isso que eu fiquei ali naquela palavrinha simbolista, neossimbolista, mas é vinculado à estética, ou seja, tem semelhança, tá? Outro cara que também foi neossimbolista e tal, Fernando Pessoa, né, pessoal? Ou seja, olha como o simbolismo deu frutos, né, consequências um pouquinho mais à frente, tá? Então, dá uma olhadinha também no vídeo do simbolismo lá para dar uma revisada, certo? Então, belezura. Eu vou me despedir da Cecília, não era algo que eu queria, vou me despedir de vocês, também não era algo que eu queria, mas logo logo eu tô de volta para fazer mais uma resolução, certo? Tchau! Para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera,